O Grande Restritor, do Espírito Santo. Parte 1. Jamie Walden, 1º de maio de 2025. Todos nós somos, de alguma forma, vítimas da devastação do espírito da época. O espírito da época é, na verdade, o direito adquirido. É o relativismo humanista que se infiltrou na igreja e que o treinou para acreditar que suas preferências pessoais e seus caprichos emocionais são a verdade. Isso soa como um cristão americano? O conforto e a conveniência têm feito mais para destruir o poder e o mover do Espírito Santo do que qualquer influência externa jamais poderia ter sonhado. Quero falar sobre o grande. É Miguel? O arcanjo? É o Espírito Santo? É? Não, não é. Estamos falando do grande limitador de 2 Tessalonicenses, em quem todos estão fixados. Estamos falando do verdadeiro e pior grande limitador, o grande limitador do poder e da eficácia do Espírito Santo em nossas vidas como redimidos do Senhor no fim desta era. Infelizmente, muitos de nós estabelecemos um padrão muito baixo de merecimento do sangue do Cordeiro. O perdão dos pecados, o resgate do domínio das trevas e uma herança no reino da luz parecem ter tão pouco valor para os servos, os pretendentes, os professos que foram redimidos do Senhor nesta hora tardia. É alarmante e lamentável. Em particular, é lamentável. O que muitos crentes professos não conseguem entender é que todos aqui, quantos de nós? Todos nós somos, de alguma forma, vítimas da devastação do espírito desta era. Não há um único indivíduo que se declare cristão que possa dizer: isso não me afeta. É o espírito da época, não o espírito daqueles caras. Todos estão acompanhando? E quando fazemos isso, na verdade afirmamos que somos vítimas do espírito da época. E quando você diz: isso não é para mim, é para as igrejas do Joel Osteen. É para a igreja Saddleback, é para qualquer igreja. Isso é para a igreja secreta e amigável. Isso é para aquele apóstata. Isso não tem nada a ver comigo. Eu penso, o fato de você ter dito que não tem nada a ver com você confirma que você é uma vítima do espírito da época. Por que você está dizendo que é rico e não precisa de nada? Foi isso que você acabou de me dizer. Você está automaticamente afirmando isso. Portanto, não há um único de nós que não faça parte dessas coisas sobre as quais falaremos hoje, das quais não somos apenas uma parcela, pois se trata do espírito desta era. É um espírito que restringiu tão grosseiramente o mover e o poder do Espírito Santo em nossas vidas e no testemunho da majestade do Evangelho que nós, a maioria de nós, para todos os efeitos, estamos mortos e mortos, não de uma maneira boa, não mortos para nós mesmos, não mortos para o pecado, não mortos para os desejos e tentações deste mundo caído. Estamos mortos para o poder eficaz, cristocêntrico, antigo e exaltador do Espírito Santo em nossas vidas. Ele não está se movendo através de nós. Não está operando através de nós. Não estamos expulsando demônios e curando doentes. Não ressuscitamos os mortos. Não fechamos a boca de toda a injustiça. E, no entanto, nos disseram que é assim que o povo de Deus se parece. É assim que nós nos parecemos, como aqueles que têm armas que não são carnais e não são deste mundo, mas têm poder divino para destruir toda fortaleza e falsa pretensão que levanta essas coisas contra o conhecimento de Deus. E, no entanto, olhe para a nossa cultura, olhe para o nosso mundo, porque é o espírito desta era. Pense na congruência do que o Senhor, a palavra, enfaticamente advertiu a respeito da última era da igreja e da perda de seus servos, dos servos de Deus, de seu espírito literal se movendo entre seu povo e fluindo livremente de nós para um mundo perdido e moribundo, para o seu testemunho. Se você não sabe, todas as cartas às igrejas do Apocalipse são eras específicas da igreja, certo? Mas também há, de acordo com estudiosos, quaisquer estudiosos ou o que quer que seja, certo? Mas há algo nisso, que elas também são um microcosmo de toda a última era da igreja.
Portanto, todas são eras individuais, mas a última era da igreja, a era da igreja de Laodiceia, é, na verdade, a combinação de todas as queixas que Deus lista contra todas essas igrejas, que constituem a plenitude da última era da igreja de Laodiceia. Ouça o que ele diz à igreja de Éfeso. Tenho contra ti isto, abandonaste o amor que tinhas no princípio. Considere o quanto você caiu. Arrependa-se e pratique as primeiras ações. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ah, uau! Você entende o que significa ter um candelabro removido do seu lugar, que deve arder intensamente conectado à oliveira como Rubi e Josué, filho de Josafá, fluindo livremente, ardendo intensamente por causa da presença do Espírito Santo, um candelabro em sua presença dia e noite. E para a igreja de Sardes, eu sei que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Acorde e fortaleça o que resta. Está prestes a morrer porque eu tenho contra ti. Não achei as tuas obras consumadas no lado do meu Deus. Lembra-te, pois, do que ouviste e recebeste, guarda-te e arrepende-te. Se não acordares, virei como um ladrão, e não saberás a que horas virei ter contigo. E a igreja de Laodiceia. Você está vendo um ponto em comum aqui? Conheço suas ações, sei que você não é nem frio nem quente. Gostaria que você fosse uma coisa ou outra. Então, por que você é morno, nem quente nem frio? Estou prestes a vomitá-lo da minha boca. Mas você diz que sou rico e não preciso de nada. Eu estou me dedicando a Jesus, cara. Eu vou à igreja como vou ao grupo de homens. Eu vou ao grupo de mulheres. Estou me esforçando por Jesus. Como assim? Deus teria um jeito. Eu cansei o Senhor, como dizem em Malaquias. Como te desgastamos, ó Senhor, como te desgastamos. Eles dizem, como você ousa dizer que eu te ofendi? Deus. É assim que Hebras é superior. Eu sou rico. Quem és tu, Deus, para dizeres que estou a errar o alvo? Não é loucura? Que tal narcisismo? Então, você diz, eu sou rico. Eu conheço a riqueza e não preciso de nada. Não percebes que és rico e miserável, pobre, sem graça e nu, e que te aconselho para comprares ouro de mim refinado no fogo para te enriqueceres, e para vestires roupas brancas para cobrires a tua nudez vergonhosa, e para os olhos colírio para que vejas. Aqueles a quem amo, eu repreendo e disciplino. Portanto, sejam zelosos e arrependam-se. Em Mateus 24, falamos sobre o servo prudente, que é o servo sábio e fiel, versus o servo que ele chama de mau. Observe que ambos são servos do Mestre. Ambas são servas. Em Mateus 25, as virgens prudentes, preparadas, com reservas de óleo, reservas do livre fluxo do poder do Espírito Santo. É isso que é representado em comparação com as virgens insensatas e preguiçosas que têm lâmpadas, mas não têm óleo. Lembrem-se de que todas são virgens. São todas iguais. Todas estão esperando o noivo, mas há uma diferença aí. Ele prossegue falando sobre os servos e os talentos, os servos sábios, diligentes e fiéis versus os servos maus, preguiçosos e inúteis. Essas não são minhas palavras. Essas são as palavras ditas pelo próprio Cristo Jesus a respeito dessas coisas. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, pode dizer que somos imunes à influência desta última grande infiltração na igreja, ao ataque à glória de Deus, à grande apostasia que nos tornará impotentes e ineficazes à maior batalha da história da humanidade. E vocês sabem qual é o maior limitador do Espírito Santo nesta última geração? Alguém sabe? Podemos dialogar aqui. Eu quero interagir. O maior limitador do poder e da eficácia do Espírito Santo nesta última geração. Alguma ideia? A primeira, logo de cara, conforto e conveniência. O maior limitador do poder do Espírito Santo nesta última geração é o conforto e a conveniência. Preste atenção às Escrituras. Pense no espírito da época. Eles são amantes de si mesmos, amam mais o prazer do que a Deus. Não é que eles não amem a Deus, é apenas que o amor deles pelo prazer supera a Deus.
Todo mundo acompanhando? Esta é a igreja deles. Eles têm um extremo direito. Eles têm um dogma de preferência pessoal. Eles têm uma verdade relativista de acordo com suas opiniões motivadas pela emoção. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eu sinto, eu sinto, eu sinto. Eu penso, eu penso, eu penso. É o relativismo humanista que se infiltrou na igreja, que te treinou para acreditar que suas preferências pessoais e seus caprichos emocionais são a verdade. Que tal uma grande mentira? É o relativismo humanista. A sua verdade é a sua verdade. Ei, eu tenho que viver a minha verdade, mano. Certo? Pense nisso. Há uma negação da gravidade dos eventos e da época em que isso acontece. Isso ocorre porque isso é desconfortável. É inconveniente ter que pensar dessa maneira. Fim da primeira parte. There is a denial of the severity of the events and the times of what's going on. This is because that is discomfortable, that is inconvenient to have to think that way. It's